Hoje vocês vão ouvir muitas coisas durante o dia todo. Coisas que você vai descobrir que está ouvindo lá fora errado. E vai ser desmanchado aqui, desfeito as dúvidas. Você vai sair daqui com informações que você vai poder confrontar as mentiras que estão acontecendo lá fora. A Bíblia diz que o povo perece por falta de compreensão, de entendimento, de conhecimento. Hoje você veio para conhecer. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, Paulo está dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo viu os dias de hoje. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Presta bem atenção, querido, no que você está lendo, porque você vai ver tudo isso acontecendo agora. Desobediente de pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste. Vamos lá para o versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Pula para o capítulo 4, versículo 2. Pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo. Resguarda, repreende, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela liberdade de poder pregar e ouvir tua palavra. Fala aos nossos corações de maneira muito poderosa no dia de hoje, Pai. Que possamos sair daqui certo de qual é a tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, queridos. Coloca aí essa... Eu quero falar com você a respeito da imagem e semelhança de Deus. Você sabe quem é você? Se alguém perguntasse assim, fala de você para mim, quem você é? Às vezes é difícil a gente dizer quem a gente é. A gente fala o que a gente faz, né? O que a gente estuda, onde a gente mora, filho de quem a gente é. Mas quem a gente é na essência, às vezes a gente tem dificuldade de dizer. Então nem sempre a gente sabe responder essa pergunta, e hoje a gente vai saber. Outra pergunta difícil de responder, que filósofos e pensadores, cientistas de todas as décadas vêm tentando responder. Pode passar, deixa eu ver se está aí. De onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui? Você já ouviu essa pergunta? De onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui? Essa resposta a gente também vai dar hoje aqui. E essa resposta tem uma palavra só. As 3 perguntas têm só uma palavra. Aqui tem como acender a luz? Não, né? Se acender, não enxerga ali, não? É porque a minha visão aqui tá difícil, eu não queria ficar usando óculos. Ótimo, muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre identidade. Como que a gente descobre quem a gente é? Como é que a gente forma a nossa identidade desde que a gente nasce?
A identidade vem se formando, a gente vem descobrindo que a gente é desde quando a gente nasce, aos pouquinhos. E a gente vai caminhando isso até a gente morrer. A gente vai construindo essa identidade, essa personalidade a vida inteira. A gente vai acumulando informações, vai trocando informações, vai se identificando com uma coisa, não se identificando com outra. E aí a gente vai descobrindo quem a gente é. Quando o bebê nasce, quando a gente nasceu, um bebê, ele não sabe que ele é uma pessoa separada. Ele tem desejos e sensações. Para ele, a mãe é a continuação dele. É como se fosse um corpo só. Aos poucos, ele vai se desenvolvendo e vai percebendo que aquela pessoa ali, que é a mãe, é outra pessoa. Uma hora ela está de cara boa, outra hora ela está de cara feia, uma hora ela está rindo, outra hora ela está com raiva. Aí ele começa a perceber que não é ele, que é outra pessoa. Aí vai começando o processo de identificação, da gente ir descobrindo quem a gente é. Tem um videozinho que uma pessoa fez, que eu vi na internet, mostrando como é que é o processo da gente se identificar. Uma criança, pegaram uma criancinha assim de alguns meses, quase um ano, e colocaram uma manchinha no nariz dela, pintaram o nariz dela e colocaram ela de frente do espelho. Aí ela olha para o espelho, ela não sabe que aquela do espelho é ela. Aí ela vai lá no espelho para tentar tirar a manchinha do espelho, porque ela não consegue identificar a pessoa do espelho como a pessoa dela. Isso é o nosso processo de crescimento. Aí você pega uma criança um pouquinho mais velha, com poucos meses mais tarde, bota uma pintinha no nariz dela, ela olha no espelho, ela vai lá e quer tirar a pinta do nariz. Ela sabe que aquela do espelho é ela. Está evoluindo, não está? Ela está começando a identificar que ela é uma pessoa. A autoimagem vai sendo construída. Muito bem. Depois pegaram uma menininha de uns 3 aninhos de idade. Pegaram uma caixa de biscoito de chocolate. E disseram para ela assim, ó, o que é isso aqui? O que tem aqui dentro? Biscoito de chocolate. Aí a pessoa, a psicóloga, abriu a caixa e entornou, tinha canetinha. E perguntou para ela, e agora, o que tem realmente? Canetinha. O que você pensava que tinha antes? Canetinha. Ela não consegue identificar que aquela de antes é só uma outra informação que evoluiu. Vocês estão acompanhando? É como se fosse assim, aquele de antes não existe mais, só existe o agora. Só existe o hoje. Você pega uma criança, se ela tampa o olho, ela acha que ela está escondida, porque não vê, não existe. Não é assim? Você pega um objeto qualquer, bota na frente dela aqui, uma criança bem novinha, ela quer aquilo, você faz assim, esconde, aquilo não existe mais. Não tem a informação de que aquilo está aqui embaixo. Não está vendo, não existe. Entendeu? Antes era uma coisa, agora o passado morreu. Não tem, só tem o hoje. Só tem o momento da agora. Mas a gente tem que ir evoluindo. Qual é o próximo passo? Pega um garotinho de 4 anos, mostra a mesma caixa de biscoito e pergunta, o que tem aqui? Biscoito com gotinha de chocolate. Ele ainda sabe explicar mais do biscoito. Entorna a caixa de biscoito e tem canetinha. Aí pergunta para ele, o que tem aqui? É canetinha. O que tinha antes? O que você pensava que tinha antes? Eu pensei que era biscoito. Ele já está entendendo que aquela pessoa de antes era ele. Amém, gente? Estamos acompanhando? Então, é ele que tinha uma informação antes, descobriu que não era aquilo e ele mudou. Ele tem uma nova opinião, mas ele continua sendo ele, certo? Aí é o processo de identificação que vai mudando. A gente vai aprendendo a mudar de ideia, sabendo que a gente é a mesma pessoa. Quando você se converte, o que a gente ouve? Quando a gente se converte, você é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você deixou de ser aquela pessoa? Não.
Você continua sendo a pessoa que você foi ontem, quando você não era convertido. Só que agora você sabe outras coisas. Agora o seu interior está mudando, o seu sentimento é outro, seu pensamento é outro, seu comportamento é outro. Acrescentou algumas coisas, você evoluiu. Amém, gente? A informação vai crescendo, vai mudando, a sua identidade vai sendo construída. Você vai se aperfeiçoando. Você não trocou uma coisa por outra, você simplesmente você aperfeiçoou. A gente fala sobre crise de adolescência. O que é a crise da adolescência? Gente, quando a gente tem convicções que são destruídas e não coloca a outra no lugar, a gente entra em crise. O que é adolescente? Você era criança. Agora você cresceu, tem um corpo de adulto, mas não é adulto ainda. Você está nesse meio aqui. Aí alguém diz para você, você pede alguma coisa para o seu pai, você faz alguma coisa, sua mãe ou seu pai diz assim, você está muito grande para fazer isso. Não é isso? Está grandinho demais para fazer esse tipo de coisa. Aí você pede uma outra coisa, que isso mesmo, você está pensando que você cresceu para fazer isso? Aí fica que nem aquela história daquele cachorro, né, que enlouqueceu. Não sei se vocês conhecem a história do cachorro que enlouqueceu. O nome do cachorro era para fora. Aí a pessoa fala, para dentro, para fora. Para dentro, para fora. O cachorro ficou doido. Então, às vezes, acontece isso na adolescência. Você não é criança, mas também não é adulto. E esse meio aqui, querido, é uma busca enlouquecida por uma identidade. Certo? Quando você não sabe quem é, quando você não tem essa identidade, quando você não consegue definir você, você fica em crise. Tem um vazio. Esse vazio gera depressão. Esse vazio gera ansiedade. Esse vazio causa angústia. Por isso que a adolescência para uns é vivida de uma forma tão dramática. Para outros não. Os índios não têm crise de adolescente, não. Sabia disso? Tem crise de adolescência, sabe por quê? Chega nos 12 anos, ele começa a aprender as coisas que vai ter que fazer como adulto. Então, ele já começa a ser adulto com os 12 anos. A gente vive numa cultura que não. A gente é adolescente e fica solto. Vai estudando. Quando você faz 22, 23 anos, agora está na hora de ser adulto. Você se formou, arruma um emprego, de um minuto para o outro, que peraí, gente. Ninguém me preparou para isso. Não é? Então, lá tem aquela preparação. Não tem um vácuo, tem uma continuidade. A nossa cultura favorece muito essa crise, porque solta e depois de um minuto para o outro você tem que ser alguma coisa. Bom, o que ajuda a gente a passar por essas crises, por eu era uma coisa lá e eu vou ter que ser outra coisa cá e aqui eu não sei o que eu sou. Estrutura. Se você é uma pessoa que está numa família estruturada, se você tem aquela base sólida, seu pai, sua mãe, você tem valores, as coisas são certas dentro da sua casa, você sabe que valores são pregados ali, você se sente seguro, você é parte daquela família, essa estrutura te dá muita segurança para passar pelas crises, seja qual for a crise. Se você tem uma estrutura, é muito mais fácil passar pela crise. Amém, gente? A gente tem que ter um suporte, a gente tem que ter um lugar, um elo, a gente tem que ter uma âncora. Se a gente tiver com essa âncora, é como se você está com aquela palmeira, que o vento bateu forte, ela vai para lá e vai para lá, mas a raiz está ali, ela não sai do lugar, ela não quebra, porque a raiz está firme. Essa raiz firme é aquilo que a gente necessita para passar pelas crises. Estão me entendendo? Amém? Vamos imaginar um astronauta. Já viu o filme Futurista? Já não é nem futurista mais, né, gente? Era quando eu era pequeno. Quando eu era criança, eu assistia filme de 2025. Era o futuro, parecia que nunca ia acontecer 2025. A gente está quase chegando, né? Eu já estou no filme, chegando no filme da minha infância, o futurista da minha infância. Então, você imagina um astronauta, ele sai da nave para investigar o espaço, ele não é jogado no espaço, não. Tem alguma coisa que liga ele à nave, não é assim? Quando precisar, puxa ele de volta. Assim a gente tem que ter uma âncora, a gente precisa de uma estrutura que puxa a gente de volta, quando as coisas não derem certo. Muito bem. Eu nem estou falando aqui para você passar aí. Não, mas tá, pode deixar aí. Eu tenho dificuldade de acompanhar ali com aqui. Entendeu?
porque eu nem estou acostumado muito a usar mídia, então está meio complicado. Mas vamos seguir. Muito bem. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa âncora? A gente precisa de família. Preserve a tua, irmão. Cuida da sua família. Cuida da sua casa. Cuida das pessoas que você ama. Não deixa esses laços se romperem. Trata disso de forma segura, amorosa. Agora, nem todo mundo tem. Não quer dizer que você vai morrer por causa disso, não. Porque você tem uma outra estrutura que nunca falha. Você é filho de Deus. Amém? Essa é a âncora que quando tudo dá errado, não importa, querida, aquela está ali enraizada, ela não te solta. Você é filho de Deus. Vamos ver se é esse aqui. Qual é a nossa identidade como cristão? Está aí? É isso aí, João? É. A todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Quem considera-se filho de Deus aqui, levanta a mão. Amém. Essa é a sua identidade. Essa é a sua essência. Essa é a imagem que você tem. Se você não souber explicar nada de você, é isso aí que você pode explicar para você, que é seguro e que não tem dúvida nenhuma. Você é filho de Deus. Você crê em Jesus Cristo? E você saiu do lugar de criatura e passou para o lugar de filho. Essa é a sua identidade. É isso aí que a gente precisa para a gente se fortalecer. Amém, menino? Agora, vamos responder as questões. De onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui? 3 perguntas com uma única resposta, com uma única palavra. Jesus. Jesus responde as 3. Como assim? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Queridos, se alguém disser para você que tudo é relativo, não acredita não. Porque não é verdade. Essa história de que tudo é relativo, não. Jesus não falou, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, eu sou uma das origens. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É é definido o artigo. Amém? Não é relativo. Você não veio de um monte de lugares. Quem nasce de um monte de lugar? Ninguém veio de um monte de lugar. Aí tem gente que fala assim, tem muitos caminhos que levam a Deus. Como? Eu quero ir para ali. Para eu ir para ali, eu tenho que andar aqui nessa direção. Se eu for para lá, eu vou chegar ali? Não. Se eu for para lá, eu chego ali? Não. Não tem muitos caminhos que levam a um único lugar. Só tem um caminho que leva naquele lugar. Para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Só tem 2 destinos na vida. Não tem outro. Que é isso, não é tão rígido assim. Só tem 2 lugares, ou o abismo ou o céu, só isso. Então a gente tem que saber quem a gente é e para onde a gente vai. De onde você veio, querido? No princípio, João 11:3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo veio de Jesus, só tem uma origem, Jesus Cristo. Tudo veio por ele, nada existiu sem ele. Está certo isso? Amém, gente? Então, nós viemos de um único lugar, viemos de Jesus. Para onde que eu vou? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para onde eu for. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Jesus falou que foi preparar um lugar. Alguém já viu o filme onde tem aqueles filmes futuristas que falam que abre um portal e você passa pelo portal? Já viu, gente? Já viu o filme onde as pessoas entram numa nave espacial e viajam não sei quantos anos-luz para chegar numa outra galáxia? Quando a gente sair daqui, a gente não vai viajar anos-luz pelo espaço, não. Vai abrir um portal e a gente vai direto para o céu. Jesus vai chegar e vai ter um caminho direto para lá. A gente vai para lá. Quem quer ir para o céu?
Você sabe de onde veio e sabe para onde você quer ir. Tem certeza que você quer ir para lá? Você está entendendo como é que a gente vai formando a identidade da gente? Você tem que saber de onde você veio. Você veio de Jesus. Você precisa saber para onde você vai. Você vai voltar para o céu. Você quer ir para lá? Alguém quer mudar de caminho aí? Se quiser também não vai ter coragem de falar, né, gente? Mas em nome de Jesus aqui ninguém quer outro lugar não. A gente quer só esse. Você quer ir para o céu. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso caminho. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho que te apresentar nessa vida serve. Me entendeu? Vão oferecer para vocês milhares de caminhos aí fora. Mas você tem que saber para onde você quer ir, para saber se aquele caminho te leva para aquele lugar. Se não for te levar para aquele lugar, você tem que decidir. Ou eu mudei de destino, ou então eu não aceito esse caminho. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Só tem dois, né? Céu e inferno. O que vocês estão fazendo aqui? Diz em João 23, no entanto está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Você veio aqui para adorar a Deus. Você veio aqui para ser um adorador. Você veio aqui para que a sua vida seja manifestada, através dela seja manifestada a glória de Deus. A sua vida está revelando a glória de Deus? Não fala não, mas examina aí agora. Pensa aí agora. Os lugares que você vai, as coisas que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, as pessoas com quem você anda, as coisas que você programa para a tua vida, as atitudes que você faz, revelam a glória de Deus. Você está adorando a Deus com esse estilo de vida? Pensa e responde só para você. Se não, você entendeu de onde vem, sabe para onde quer ir, mas não está vivendo de acordo para ir para esse lugar. Então, tudo está junto, uma coisa está ligada à outra. Não sabe? Se você não sabe para que veio, querido, se você não sabe qual o seu objetivo nessa vida, então a sua vida é incerta. Qualquer caminho serve, qualquer coisa para fazer serve. A gente tem que saber exatamente o que está fazendo aqui para não fazer besteira. Porque vão te oferecer um monte de coisa para você fazer e você tem que ter certeza se está fazendo a coisa certa para chegar no lugar certo. Pergunta todos os dias para você, eu estou vivendo segundo a vontade de Deus? Esse lugar que eu vou vai manifestar a glória de Deus? Eu vou estar adorando a Deus nesse lugar hoje? Eu vou estar adorando a Deus com essas pessoas hoje? Eu vou estar adorando a Deus falando sobre isso hoje? É isso que adora a Deus? Se não adora, você está indo para o lugar errado. Amém, gente? Muito bem. Quem não sabe para que veio, a vida é incerta. Agora, Jesus... Ele é o modelo. Jesus é o modelo para a gente. Ele veio e mostrou como é que faz para ter identidade. Ele se esvaziou da glória e se fez pessoa, homem, para dizer, olha, eu vou viver uma vida no mesmo padrão de vocês aqui, terrena, com carne e osso, e vou mostrar como é que se vive. E ele viveu dessa forma. Ele é a referência perfeita. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Qual é a sua imagem? Aquela que reflete a glória de Deus. Se alguém olhar para você, sabe que você é seguidor de Jesus? Ou você é agente secreto? Eu não conto a quem eu acredito. Você quer ganhar o mundo e quer esconder que você glorifica a Deus na sua vida? Ganha o mundo e vai junto com o mundo para o inferno. Aqui não tem gente para fazer isso. Amém, gente? Se quiser ganhar o mundo, vai ser inimigo de Deus. Você vai ter que suportar ser odiado pelo mundo. Jesus não teve crise de adolescente não, gente. Ele foi adolescente, ele teve 12 anos de idade, não teve crise não. Com 12 anos ele ensinava para os doutores da lei.
3 dias depois, a mãe, o pai de José e Maria descobriram que ele não fazia parte da caravana, voltaram para procurar, e ele falou assim: você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Ele sabia que era o verdadeiro pai dele, sabia o que ele estava fazendo ali. Ele tinha 12 anos de idade, e ele mostrou: não precisa ter crise se você souber o que está fazendo aqui. Amém, gente? Amém, acordado? Se você souber o que está fazendo aqui, não tem crise. Jesus mostrou como é que faz para não ter crise. Quem era Jesus? O pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade, a videira verdadeira. Essas são as características de Jesus. Qual é a sua? Você vai pensar. Qual é a sua característica? Como representante do reino de Deus aqui, pensa. Quando você chegar em casa, pega um papel e escreve: quais são as minhas características como servo de Deus? Você vai descobrir direitinho se você está no caminho certo e para onde você tem que ir. Jesus disse de onde ele veio, o que ele estava fazendo aqui e para onde ele ia. Em João 8,42 diz assim: eu vim de Deus e aqui estou, pois eu não vim de mim mesmo, mas ele que me enviou. Enquanto o homem, ele respondeu as 3 perguntas. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Então ele disse: eu vim de Deus. Em João 10,10, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O que eu estou fazendo aqui? Estou ensinando o caminho para vocês. Para onde eu vou? Eu vim do meu Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e volto para o meu Pai. Ele respondeu: de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vou? Agora você sabe responder de onde você veio, o que está fazendo aqui, para onde vai? Quando você tiver uma aula de filosofia e a professora falar na faculdade, essas 3 perguntas nenhum filósofo respondeu até hoje. Você fala assim: eu tenho a resposta. Eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Dizem que tinha numa aula, um professor resolveu desafiar a existência de Deus. E aí ele falou assim: Deus não existe. E eu vou provar para vocês que Deus não existe. Pegou um ovo, falou: vou jogar esse ovo no chão. Se Deus existir, esse ovo não vai quebrar, porque se ele tem poder, ele vai manter esse ovo aqui intacto. Se quebrar, Deus não existe. Um garotinho levantou, aquele que sabia de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui. Ele falou: professor, o senhor está errado. Ele falou: quem você é para me desafiar? Ele falou: sou servo desse Deus que o senhor está dizendo que não existe. Esse Deus, eu tenho experiência com ele todos os dias. E ele é real. E o senhor não pode desafiar esse Deus. Ele falou: vou desafiar agora, vou jogar esse ovo no chão e ele vai quebrar. Ele falou assim: antes do senhor jogar, eu queria só pedir ao senhor para eu fazer uma oração. O senhor me dá licença? Eu vou fazer uma oração para o meu Deus. Ele falou: tudo bem, eu vou te dar essa colher de chá. O garotinho joelhou no chão e falou: Senhor, tu és o Deus do universo. Eu sirvo ao Senhor. Hoje mesmo o Senhor me deu uma experiência e eu senti a tua presença de forma muito real. E eu sinto a tua presença todos os dias. Eu sei que o Senhor é real. Agora, esse professor não está me desafiando, ele está desafiando ao Senhor. Então, eu vou te pedir uma coisa. Ele vai jogar o ovo no chão. Se o senhor quiser, o senhor deixa quebrar. Se o senhor não quiser, o senhor não deixa quebrar. Mas, independente do resultado, eu quero te pedir uma coisa. Assim que esse ovo cair no chão, eu quero que o senhor paralise o coração e leva ele. Eu quero te pedir para o senhor não deixar ele ver nem o resultado do ovo cair no chão, se quebrou ou não. Eu vou te pedir para o senhor levar ele. Aí o professor: peraí, não foi isso que eu combinei. Eu só quero jogar um ovo no chão e ver o que vai acontecer. Aí ele falou assim: o senhor está com medo de quê? O senhor não falou que Deus não existe? O senhor está com medo da minha oração? Se o senhor tem certeza que Deus não existe, joga o ovo no chão. Agora, eu tenho certeza que ele existe e eu tenho certeza que ele vai te matar quando você jogar o ovo no chão. O professor titubeou, jogou o ovo no chão? Não. Acabou a moral dele dentro da escola. Não conseguiu mais dar aula, todo mundo debochou dele. E aí, professor, Deus existe ou não existe? Acabou a moral do cara. Então, querido, não desafia, não é?
A gente precisa estar pronto para fazer esse tipo de coisa. Você tem que estar pronto para responder. Você tem que estar pronto para defender a fé que você tem. Porque você vai encontrar milhares de pessoas que vão desafiar a sua fé. E você tem que ter instrumento para isso. Jesus suportou a cruz. Por que Jesus suportou a cruz? Tinha certeza de onde ele veio. Tinha certeza de quem ele era e tinha certeza para onde ele ia. Por isso ele suportou tudo aquilo. Se você tiver certeza de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui, você vai suportar todas as crises. Amém? Todos os desafios que acontecer na sua vida, não importa o tamanho dele, você vai aguentar, porque você sabe qual o propósito da sua vida aqui. A cruz, a sua cruz, não vai te derrubar, como a de Jesus também não derrubou. Ele aprendeu a desafiar, ele desafiou a cruz e as aflições e ensinou para a gente como que a gente desafia, como que a gente suporta, sabendo de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui. E como a gente faz isso? Ele disse lá, João 6:36, 38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse é o segredo para você se manter preciso. Escuta essa palavra que eu vou dizer para você agora. Vontade. Você pode repetir? Vontade. Você não veio aqui para fazer a sua. Jesus disse como é que vive, não disse? Ele disse, não vim fazer a minha, vim fazer a vontade de Deus. Se você quiser fazer a sua, você se perde. Porque vontade dá e passa. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai estar firme igual a palmeira. Ali a raiz lá no fundo. Descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida, ou então você se perde. Olha bem e preste atenção nessa palavra vontade, porque isso tem muito a ver com tudo que a gente vai falar no dia de hoje. A vontade é a de Deus. O mundo diz que é tudo relativo, né? Tem muito cristão hoje que vive segundo o mundo. Nada a ver essa música, nada a ver essa roupa, nada a ver esse lugar, nada a ver participar disso, nada a ver participar daquilo. A ver sim. Tem a ver sim. Porque o estilo de vida que você leva revela de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. Amém, gente? Tem a ver sim. Jesus veio e mostrou um estilo de vida. Ele não falou assim, vive de qualquer jeito, qualquer coisa serve. Não, ele falou, vive desse jeito. Faça a vontade de Deus. Então não é de qualquer jeito. Jesus pregou que a gente não tem que ser individualista. Ele não veio para ele veio para a gente. Ele veio para a nossa própria felicidade. A gente vive pela felicidade da gente. Você se interessa por uma menina ou por um carinha que, bom, vai ser legal estar com ele. Vou ficar bem, estou com um garoto assim popular da escola, ou para menina popular. Aí você fica até que você acha que está legal para você. Não serve mais, então não quero mais não. Aí você vai descartando. Você vai só pela tua vontade. E quando é pela vontade da gente, a gente desrespeita os outros. Pela vontade de Deus, você respeita todo mundo. Outra coisa que Jesus não foi e a gente é egoísta. É cheio de vontade. Infelizmente, essa geração foi criada assim. As crianças de hoje, pior ainda, as crianças têm vontade. Eu vi uma cena de um filme, uma mulher foi ver um apartamento para comprar. E aí a dona da casa, vendo que a menina fazia tudo que queria, e a garotinha ficava no interruptor, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. E aí a dona da casa falou assim, peraí querida, não faz isso não, vai queimar a luz. E a mãe falou, não fale não com a minha filha. Vai frustrar ela. Tem que explicar a ela, meu amor, quando a gente faz isso, hoje gente, chega o sangue ferver, não é não? Pega a mão dessa menina, tira dali, não pode. Não pode, querido, tem coisa que não tem muita explicação, não pode, não pode. A criança vai enfiar o dedo na tomada, vai explicar que dá choque, que mata? Você arranca o dedo dela, não é assim? Então tem coisa que não tem explicação, não pode, acabou. Faça a vontade de quem sabe o que está dizendo. Faça a vontade, querido, de quem sabe o que está dizendo. Amém? Porque aqui a gente não sabe o que está fazendo. Jesus não foi egoísta, a gente é que é. Até para interpretar a Bíblia, a gente é egoísta.
Tem um monte de gente mudando a interpretação da Bíblia para favorecer a crença dela. O que a Bíblia falou, falou. E quem distorcer a palavra, mas vai pagar tão caro. Entende a Bíblia do jeito que a Bíblia foi escrita, querido. A vontade dá e passa. Vontade dá e passa. Vontade perfeita é a vontade de Deus. A sociedade de consumo, tem uma frase aqui, do Bauman, Zygmunt Bauman. Vê se está aí. A sociedade de consumo prospera enquanto consegue tomar perpétua a não satisfação de seus membros. E assim, em seus próprios termos, a infelicidade deles. A gente vive numa sociedade de consumo que quer que você seja cheio de vontade. Sabe por quê? Porque vontade dá e passa. Eu tenho vontade de uma coisa hoje, eu tenho que comprar um negócio. Amanhã eu tenho vontade de outra, eu tenho que comprar outra. Depois eu tenho vontade de outra, eu tenho que comprar outra. É bom para a sociedade de consumo que você não tenha uma sequência de vida. Que você esteja livre, que você tenha vontade de tudo. Está entendendo? Então, tudo no mundo vai estimular você a ter vontade. Tudo nesse mundo vai tirar você da vontade de Deus para botar você na vontade terrena. Porque a vontade terrena dá dinheiro. Quanto mais vontade você tem, mais compra você faz. Quem entendeu isso? Ninguém vai pregar para você na televisão que você tem que seguir a vontade de Deus. Vai que você tem que fazer a sua vontade. Seja quem você quiser ser. Não é isso que você escuta nas propagandas? Porque vontade rende milhões. Quanto mais fora da vontade de Deus, mais você dá renda para uma sociedade de consumo. A vontade perfeita é a vontade de Deus. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A vontade perfeita é a vontade de Deus. Você tem coragem de fazer essa vontade? Quantas vezes, meu querido, quando eu era nova convertida, eu ouvia as pessoas falando assim: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Quando eu ia orar isso, eu tinha medo. Eu não entendia ainda a palavra de Deus. Eu falava assim, mas se eu deixar Deus fazer a vontade dele, será que eu vou gostar? Eu tinha medo de orar isso. Porque eu achava que fazer a vontade de Deus era uma coisa ruim. Que eu ia ter que sacrificar, que eu ia ter que perder coisas. Durante a vida eu percebi, querido, quando eu abri a mão da minha para dele, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É agradável a vontade dele. Não é sacrifício, não. Fazer a vontade dele não é para o bem dele, não. Não precisa de nada, querido. Ele está muito bem onde está. Deus não precisa da gente, não. Quando ele manda a gente fazer a vontade dele, é porque quem vai lucrar com isso? Nós. Por isso que não é sacrifício. Muito bem. O que ideologia de gênero tem a ver com tudo isso que eu falei? Uma figura chamada Judith Butler. Vocês vão ouvir muitas explicações sobre isso, que não é a minha parte dizer aqui. Vocês vão ter outras pessoas que vão explicar bem o que é ideologia de gênero. Eu só quero colocar o que isso tem a ver com a questão da imagem e semelhança de Deus. Judith Butler, a feminista ideóloga de gênero, todas as pessoas que vocês vão ouvir aqui, que elaborou essa questão da ideologia de gênero, todos eles eram problemáticos. Nenhum deles era feliz. Todos tinham trauma de infância, todos tinham um problema de família, tem uma que morreu sozinha em Nova York, dizem que morreu até de fome, ninguém sabe se é verdade, mas foi abandonada lá. Essas pessoas eram problemáticas. Uma pessoa que está no abismo, ela não quer ir para o abismo sozinha, não, ela quer puxar todo mundo junto. Não é assim que funciona? Nenhuma delas era felizes. Nenhuma delas tinha uma vida legal. Nossa, caiu tudo aqui, gente. Judith Butler. O que ela diz no livro dela? Já está ali? Tá. Primeiro, acabar com toda e qualquer classificação sexual. Não podemos mais considerar pessoas como totalmente homens e mulheres. Vocês vão ver que ideologia de gênero não existe para defender a mulher, como eles falam. Não existe para defender o homossexualismo, como eles falam. Isso aí é só uma tática. Ideologia de gênero é uma revolução, é uma reestruturação da sociedade.
é tornar a próxima geração fácil de ser manipulada. E você vai entender por quê. Uma geração, para ser fácil de ser manipulada, não pode ter identidade. Por isso tem que atacar a identidade. Está entendendo? Esse é um dos alvos. Vamos destruir a identidade, porque se destruir a identidade, ninguém souber quem é, a gente sopra e eles vão. Então, qual é o primeiro ponto? Não existe classificação de homem e mulher. Aqui já ataca a palavra de Deus. Deus fez o homem, fez a mulher. Ele diz, não tem classificação. Já quebra sua identidade aí. Você não pode saber nem se você é homem, se você é mulher. Começou daí. Vamos destruir essa identidade. Você não sabe se é homem ou se é mulher. Você pode ser qualquer coisa. Não existe homem e mulher. Isso aí é uma invenção cultural. Alguém vestiu você de rosa e aí você descobriu que era mulher. Alguém vestiu você de azul e você entendeu que era de homem. Alguém botou você para brincar de carrinho, aí você achou que era homem. Alguém botou boneca na sua mão e você achou que era menina. Olha que imbecilidade. É ou não é? Bom, eu não sei se alguém vai contar aqui a história do psicólogo que quis transformar um menino. Vai? Não. Depois? Hã? Não, talvez. Então, deixa eu colocar aqui. Não está nem aqui para eu explicar, mas vou explicar mais ou menos para vocês. Dr. John era um psicólogo que tem a ver com a história da ideologia de gênero. E ele quis provar isso cientificamente, que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Você nasce neutro. E aí, um casal teve um filhinho, um casal teve 2 meninos. Um dos meninos teve que fazer uma cirurgia de fimose, 2 bebês. Um deles tinha um problema de fimose. Levaram o garotinho para fazer uma pequena cirurgia simples. Usaram um bisturi elétrico, queimaram o pênis do garoto. O menino ficou mutilado. A mãe entrou em pânico, não sabia o que fazer. E aí houve um movimento enorme para procurar solução para aquilo. Indicaram esse Dr. John, sexólogo, que dizia que podia consertar a história. Era só pegar o Brian e transformar ele em Brenda, fazer com que ele achasse que ele era uma menina, e ia dar tudo certo. Ele nunca ia descobrir que era homem. Por quê? Porque a pessoa nasce neutra. Muito bem. Levaram os 2 garotinhos e passaram anos com ele em laboratório. Os dois irmãos. Só que o Brian vestia ele como menina, mudaram o nome dele para Brenda, e faziam ele se comportar como menina. Ele tinha horror das roupas, horror das brincadeiras, ele não se identificava como menina. E ele cresceu com 14 anos, era tanta crise depressiva, que o pai e a mãe resolveram contar a verdade para ele. Disseram para ele, aconteceu foi isso. Bom, o menino entrou em pânico, e aí ele resolveu que ele ia ser homem. Fizeram tratamento de hormônio com ele, a vida inteira, até 14 anos. Mutilaram o corpo daquele garoto mais do que já estava. E, com 14 anos, ele resolveu mudar, abandonar aquela história toda, tentar fazer cirurgia para tirar o seio. E foi construindo uma nova identidade. Ele foi buscar a identidade dele. Se casou com 20 e poucos anos. Mas nunca conseguiu ser feliz, o menino era traumatizado. Sabe o que eles faziam com os 2? Obrigavam um irmãozinho a ter relação sexual com o outro. Para provar que aquele era uma menina. Moral da história, querido. Brian suicidou. O irmão suicidou. O pai se tornou alcoólatra, morreu alcoólatra. A mãe cometeu suicídio. Alguém nasce neutro? Misericórdia, claro que não, gente. Deus fez de um jeito, a mulher fez o homem de outro. Vocês estão entendendo? E o que a ideologia prega? Que é possível construir a identidade do jeito que a gente quiser construir. Então, eles disseram isso, que não existe classificação. Segunda, que a sexualidade é totalmente arbitrária e modificável. Isso é um ponto-chave. A sexualidade é arbitrária e modificável. Por isso que não tem defesa ao homossexualismo, não. Porque o homossexual é aquele que se identifica, que tem atração por outra pessoa do mesmo sexo. E ideologia de gênero diz que você não pode definir coisa alguma. Hoje você tem vontade de... Hoje você se sente atraído por mulher, amanhã você se sente por homem, depois da manhã você se sente atraído por hipopótamo, depois você se sente atraído por ET, depois você se sente atraído... Entendeu?
Se você se fechar, se você se identificar, se você firmar uma identificação, pronto, não pode ter identidade. Tem que ser de acordo com a vontade, tem que soltar a vontade. Soltou, você vai ficar pensando, o que eu quero hoje, o que eu quero amanhã, o que eu quero amanhã. Isso vai enlouquecer as pessoas. Isso já está enlouquecendo as pessoas, porque já tem fruto dessa geração aí. Eles dizem, o que determina a pessoa, enquanto gênero sexual, são nossas vontades e inclinações psicológicas momentâneas. Cadê a raiz? Cadê a estrutura que a gente está fixado nela? Quebrou tudo. Entenderam? Vocês entenderam por que a gente falou de identidade até agora? Tira tudo isso, solta, pega aquele cabo que estava ligando o astronauta à nave, corta e solta ele no espaço. Vê o que vai acontecer. É isso que querem fazer com a cabeça da gente. Muito bem. Para fazer isso, o que eles fazem? Qual é a estrutura? Você vai conhecer muita coisa durante o dia de hoje, eu vou passar por cima disso tudo, tá? Mas uma das coisas que acontece é um ataque à família. Simone de Beauvoir, ela disse assim, nenhuma mulher tem que ser autorizada a ficar em casa criando filho. As mulheres não deveriam ter essa opção, porque se elas tiverem essa opção, muitas mulheres vão optar por isso. Então, o que eles querem fazer um movimento tão grande para que a mulher pense que para ela ser feliz, ela tem que galgar altos cargos, que ela precisa trabalhar fora todo o tempo e tirar o convívio dela do relacionamento com os filhos. Tirando o convívio do relacionamento com os filhos, tem que fazer o quê? Vai botar os filhos aonde? Bota os filhos na creche o dia inteiro. O que faz na creche? O Estado comanda a cabeça da criança. Quem aqui quer ter filho? Levanta a mão. Pois é. Esse é o mundo que estão preparando para os teus filhos. Talvez você seja um jovem hoje, solteiro, e vai encontrar isso na faculdade. E vão dizer que isso é uma coisa legal. E você vai pensar, que de repente é. Então, antes de você pensar que de repente é, lembra que amanhã você vai querer ter filho e vão fazer isso com os seus filhos. É isso que você quer? Porque é o que está sendo feito. Na Suécia tem ideologia de gênero há 30 anos. A Suécia está em decadência. As mães são obrigadas a colocar o filho com 1 ano na creche para ficar o dia inteiro. E ela tem que ficar lá fora trabalhando. Porque eles falam que mãe não está em casa para ficar no fogão. É uma engenharia. É um método que usa vários tipos de movimento para construir uma nova geração. Primeiro tira a sua identidade de homem e de mulher. Depois tira você da família. Tira a criança do convívio da mãe, que é onde você tem aquela força da sua identidade. É onde começa a ter a raiz da identidade, no convívio com a mãe. Tira e deixa por conta do Estado. Quando isso vira lei, o que acontece? Nos outros países onde é lei, o pai e a mãe perdem autoridade sobre os filhos. Os filhos, a autoridade dos filhos é do Estado. Lá na Suécia, se pai e mãe falar que não pode, não vai deixar as crianças para a escola, que vai educar em casa, ele perde o direito de cuidar dos filhos. Tomam os filhos dele e os filhos ficam numa creche do Estado. Isso acontece na Noruega, isso acontece na Alemanha, em todos os países onde tem ideologia de gênero. Aqui, graças a um movimento que é feito há 10 anos, isso ainda não se estabeleceu. E muito menos vai acontecer agora, porque aqui tem uma geração eleita que vai brigar por isso. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se levantar e se unir a esse grupo de pessoas que tem lutado até hoje para dizer, aqui não. Gente, nós podemos ser um país que vai representar luz do mundo e sal nessa terra. Nós podemos ser um país para mostrar para a geração lá de fora, para os outros países, que a gente pode lutar contra essa porcaria, porque a gente tem um Deus que dirige a nossa vontade. A gente precisa se levantar para lutar para isso. Se a gente fizer isso, a gente vai ser exemplo para o resto do mundo. Outra coisa que eles dizem, tem aí o fim da família biológica também irá eliminar a necessidade da repressão sexual. Ouviu isso? Fim da família biológica. A homossexualidade masculina, lesbianismo, sexo extraconjugal já não serão mais, na forma liberal, como alternativa fora do âmbito estatal. Em vez disso, até as categorias de homossexualismo e heterossexualismo serão abandonadas.
Não vai ter mais categoria de homossexual e heterossexual, não. A própria instituição das relações sexuais em que homens e mulheres desempenham um papel definido vai desaparecer. A humanidade vai voltar à sexualidade polimorficamente natural. Quem falou que a sexualidade é polimorficamente natural? O que Deus falou? Ele criou o homem e criou a mulher. Ele criou um tipo de sexualidade. Amém, gente? Polimorficamente natural está na cabeça desses doidos, desses malucos. Eu falei que eu não ia me exaltar, viu, Lourdes? Eu falei. Eu saio de casa para falar sobre isso. Eu reflito e falo, vou respirar fundo. Eu não vou me envolver emocionalmente. Eu vou ser aquela pessoa que vou transmitir uma mensagem, vocês façam o que quiser com a mensagem. Não consigo, querido, sou sanguínea. Não dá, entendeu? Eu me envolvo. É muita besteira para a minha cabeça, né? Muito bem. Tiram a autoridade dos pais. No Canadá já foi aprovada uma lei, querido. Pais que não aprovam ideologia de gênero perdem a autoridade em relação aos filhos. Agora, será que isso vai acontecer aqui? Tem aí um projeto de lei do John Williams e da Érica Cocai. Não quero nem me envolver para falar sobre eles. Façam vocês a dedução que vocês quiserem. Pesquisa sobre a vida deles. Qual é o projeto de lei deles? Crianças vão poder fazer cirurgia, até crianças, jovens e crianças, vão poder fazer cirurgia para mudar de sexo, pago pelo SUS. Tem um monte de gente morrendo nos hospitais, porque não tem dinheiro, não tem remédio, não pode pagar médico. Eles estão morrendo porque não tem tratamento. Mas se uma criança de 10 anos, se esse projeto for assinado, porque não vai, porque tem uma geração eleita aqui que não vai deixar. Se isso valesse, querido, uma criança de 10 anos podia ser influenciada na escola de que ele não era um menino. Ele ia chegar em casa e falar, mãe, não sou um menino não, quero trocar de sexo. A mãe fala, você está doido, meu filho? Ele pode ir pedir autorização para o Estado, o governo vai apoiar ele. Agora, me diga uma coisa aqui, gente. Você, para dirigir, tem que ter 16 anos. Você, para votar, tem que ter 16 anos. Não é isso? Você pode cometer um assassinato antes, você não é preso, você tem que ter 16 anos para ser preso. Mas para mudar de sexo com 8 anos, pode? Alguém pode me convencer de que isso está certo? Uma criança de 8, 10 anos sabe o que quer? Não tem possibilidade disso, gente. Eu conheço uma história de uma vez, houve um ataque de tubarão em Recife. E aí um garotinho de 8 anos pediu ao pai, eu quero ir para a água, e ficou chorando, esperneando, e o pai dele, senta aí e não saia daqui. Você não vai, é perigoso lá. E o menino foi esperneando, daqui 10 minutinhos saiu o salva-vida com uma garota com a perna cortada. O pai pegou o garotinho e falou, olha ali, por que eu não deixei você ir? Alguém tem autoridade sobre uma criança, porque o pai sabe o que está fazendo, a criança não sabe o que está fazendo. Aí uma criança de 10 anos chega, o Estado assina para ela. Qual é a intenção que está por trás desse negócio? Não é fazer o que é certo e fazer a vontade de uma criança. Amém, gente? Muito bem. Malaquias 4:5 diz, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que eles estão querendo é isso, que o inferno desça nessa terra, que Deus venha com maldição, porque estão separando pais e filhos. Pais estão perdendo autoridade em relação aos filhos. Lei da palmada é uma delas. Tudo isso vem sendo um arranjo feito há muito tempo. Tem muitas coisas que vêm acontecendo e que vem somando, criando um cenário para isso acontecer. Isso não é de um minuto para o outro. Isso há décadas que vem sendo arranjado. A lei da palmada faz parte disso, querido. Ninguém pode espancar criança, não. Mas se esse governo tivesse muito preocupado com criança, não estava deixando um monte de criança embaixo de ponte se drogando. Não estava deixando um monte de escola sem poder proteger uma criança. Não é preocupação contra criança, não, em relação à criança, não. A preocupação é, vamos tirar a autoridade de pais.
Eu tenho uma irmã de criação que a filha dela tem uma filha que aprontou tudo que podia aprontar. Um dia essa menina desafiou a Alzira, minha irmã, de um jeito que ela pegou uma correia e deu uma surra naquela garota, muito bem dada. A menina foi para o telefone e chamou a polícia. Não pode bater em filho. Chamou o policial. O policial bateu na casa da minha irmã e falou assim: a senhora bateu na sua filha? Ela ligou para a polícia. Ela falou assim: o senhor, por favor, entre. Eu vou te mostrar a correia com que eu bati. Está aqui a correia. Eu queria que o senhor sentasse para ver eu bater de novo, que eu vou bater na frente do senhor. Aí o senhor não vai ter dúvida, vai me levar presa. Eu não quero que o senhor me leve presa injustamente, não. Eu vou bater para o senhor saber que o senhor está levando a pessoa presa, porque bateu mesmo. Mas antes de eu bater e mostrar para o senhor, eu vou te contar por quê. E contou o que a menina fez. O policial levantou, falou com a menina e falou assim: a próxima vez que você ligar para a delegacia para acusar a tua mãe, quem vai bater em você sou eu. Ô, gente. Quem está apoiando, quem está criando, quem está educando, quem está patrocinando, quem está trabalhando, quem está sustentando é você. Quem sabe o que vai fazer com o seu filho é você. Amém? Agressão, violência, sim. Qualquer tipo de violência. Agora, educar filho, isso é coisa para pai e mãe. Ninguém tem que se meter nisso, não. Querem uma geração corrompida, separando pais e filhos. Nega Deus como Criador e diz que a gente se reinventa. Você se inventa, você descobre quem é você. Disse que ninguém nasce de um jeito como Deus determinou. Os papéis de homens e mulheres são completamente neutros nessa história. Gente, não existe um feminismo mais que defenda valores, defenda direito de mulher, não. O feminismo que existe aí é a mulher tomando poder. Porque isso inverte aquilo que é a proposta de Deus. Tudo que inverte o propósito de Deus, tira a gente da imagem e semelhança de Deus, está entendendo? Tudo que tira do propósito de Deus, está invertendo essa imagem, vai deturpar tudo, vai virar um caos. Deus vai ter que vir e ferir a terra com maldição. Não vai ter outro jeito. Vai, porque a gente está aqui para defender isso. Amém? Bom, papéis de homens e mulheres são trocados. Olha, eles usam vários instrumentos para isso. A mídia é um deles. Novelas há muito tempo, graças a Deus, eu me livrei do vício de novela há mais de 10 anos, e você devia se livrar disso. Porque você está patrocinando um veículo que patrocina ideologia de gênero. Porque dentro da sua casa entram as informações há muito tempo. Há muito tempo isso acontece. Um dia eu gosto de ver seriado de televisão. Seriado, porque eu escolho alguns seriados para ver. Mas às vezes aparecem as propagandas. E é bom que eu veja o que está acontecendo. Uma propaganda que eu vi outro dia, que eu não me lembro, acho que é de um cartão de crédito. Na propaganda dizia o seguinte: tinha uma mulher do outro lado do mundo, uma alta empresária, uma executiva muito bem vestida, sentada num bar, num café, muito bonito, falando com a filhinha dela pelo computador, pela tela do computador. Quem já viu essa propaganda? Levanta a mão, quem já viu? Pouca gente viu. Talvez você tenha visto e não prestou atenção, mas quando você ver, você vai perceber. Primeiro, a mulher é a executiva, está do outro lado do mundo. A postura dela é fria. Ela não está falando com aquela menina igual a gente brasileiro latino faz. Amor, que saudade de você, fazer aquele escândalo, que abraçar o computador e beijar. Não, não é isso não. Ela está assim, fria aqui. A menininha ali, certo? Falando com ela. Detalhe, atrás da menininha, o marido está descosta arrumando cozinha. Vocês acham que isso aí é inocente? Eu não estou dizendo para você que mulher não pode trabalhar, e nem estou dizendo para você que marido não pode arrumar a cozinha, não. Pode sim. Certo? Não é isso que eu estou falando aqui. Maridos, em nome de Jesus, ajuda a mulher a arrumar a cozinha. Tem um monte de homem que reclama porque chega em casa, quer namorar um pouquinho, a mulher está cansada. Ela está cansada porque ela trabalhou o dia inteiro, querido. Então chega lá, arruma a cozinha, que poupa ela do serviço, que ela vai ficar muito relaxada depois. Certo? Então colabora. Acontece que a mensagem que foi colocada, desvalorizando o homem, ela não queria conversar com o marido dela, não. O marido está de costa, arrumando a cozinha.
Ou seja, a figura daquele cara não precisava nem ser identificada. O cara podia ficar de costas. Vocês entendem o detalhe da propaganda? O cara estava de costas. A identidade dele não precisava nem falar. O homem é um lerdo. Gente, sabe o que está acontecendo na Europa hoje? Mulheres estão sendo violentadas por homens de outra cultura que não respeitam mulher. As mulheres em Londres têm medo de sair de casa. A violência contra a mulher é enorme por homens de outra cultura. Por que eles se sentem tão à vontade? Porque os homens perderam a masculinidade. Não quer dizer que virou tudo homossexual, não, querido. Mas eles ficaram assim. Cadê aquele homem que defende, o defensor, aquele que protege a família? Perdeu, acabou. Só a misericórdia de Deus. Isso não vai acontecer aqui, porque os homens daqui vão defender a sua família. Amém, gente? Então, vamos salvar essa nação, para salvar os homens dessa nação. A gente precisa preservar isso, em nome de Jesus, homem. Às vezes, a mulher faz milhares de coisas, ela acontece mesmo, porque ela tem energia, ela tem visão, ela tem capacidade, ela faz. Aí os homens reclamam que, nossa, mas a mulher foi e fez tudo. Ô, irmão, levanta e vai, faz. Então você vai deixar sua mulher chegar lá e comandar tudo? Não, você levanta, toma posição, fala, amor, fica quietinho aí, meu irmão. Deixa eu te ajudar, vamos lá, aqui o homem da casa aqui sou eu. E eu não estou subjugando ninguém, não. Mas Deus não pegou a mulher e tirou do calcanhar do homem para ficar embaixo, não, tirou da costela, para estar do lado. Mas não tirou do crânio para ficar em cima. Estão mudando as coisas, querido, para desvirtuar totalmente aquele modelo que Deus fez. Amém, gente? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Muito bem. O que eles fazem com a família? Deus disse, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e vai se unir a sua mulher, e vai se tornar uma outra família. Pai e mãe, eles querem tirar o nome de pai e mãe e botar cuidador. Estão interferindo em tudo que Deus fez. Tira pai e mãe. Que tira pai e mãe? Deus botou pai e mãe, e é pai e mãe que vai ficar em nome de Jesus. Se você for para uma escola ou fazer algum documento, e você chegar lá e tiver cuidador e não tiver pai e mãe, você fala assim, esse documento não assino não. Bota pai e mãe aqui, ou isso aqui eu não vou assinar. É assim que a gente se movimenta. Amém, gente? Porque se você for assinando, você vai dizendo que você está de acordo. É a volta que eles querem do sem forma e vazio. E com isso eles vão tirando o alicerce da gente. Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e pratica é um homem prudente que construiu sua casa numa rocha. Caiu a chuva, transbordou os ventos, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque a rocha é Jesus. A sua identidade está formada em Jesus. Amém? É nisso aí que você tem que se firmar. Eles agridem a fé cristã. Tem uma frase de uma figura aqui, que ela diz o seguinte, uma mulher que se faça eco à declaração dramática de, tem aquele nome que eu não sei falar, bota aí, querido, depois a Lud, se souber falar isso aí, a Lud que fala bem outro idioma, eu não falo, fala nisso, gente, deixa eu contar um negócio aqui, cuidado com o que você assiste em filme, gente, um dia eu vi num filme, eu tenho que contar essa história, porque burrada. Eu assisti um filme, uma mulher, a protagonista do filme falando, sabe qual o dia perfeito da gente? Perguntaram, qual o dia perfeito de cada um? Cada um falou o dia perfeito. Aí ela disse assim, meu dia perfeito se eu estiver num país estranho, não falo o idioma, me sinto sozinha e ninguém me conhece. Eu falei, nossa, deve ser bacana esse negócio. Fui pregar nos Estados Unidos uma vez, querido, yes e no é só o que eu sei falar. Até o dia que a Lourdes resolveu me ensinar a falar inglês, certo? Não falo nada. Terminei, tinha um dia de folga. O pastor falou assim, Elizabeth, quer sair com a gente? O que você quer fazer? Eu pensei, eu vou viver meu dia perfeito. Eu vou estar sozinha, não sei falar o idioma, numa cidade que ninguém me conhece, eu vou experimentar esse negócio, deve ser uma emoção muito grande. Foi. Uma emoção muito grande. Eu saí, peguei um táxi, sabia que eu queria ir no outlet, ela na mesma rua, ficava direto. Era só pegar um táxi e saber que ele ia direto. Gente, um angolano, que era o taxista, 2 metros de altura. Eu falei, pronto. Entrei no táxi e só apontei e botei o papelzinho escrito onde eu queria ir. O cara foi naquela direção, de repente ele virou para cá. Quando ele virou para cá, eu falei, morri?
vão jogar meu corpo numa vala, ninguém vai achar, acabou a vida. Gente, me deu um pânico, um desespero tão grande, eu falei, não, não, não. Não, 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 e botava para lá. O homem percebeu que eu estava com medo dele e ficou um arara. E começou a falar um monte de coisa que eu não entendia uma palavra. 20 minutos depois ele estacionou lá na frente do coisa. Eu falei, Senhor, o Senhor que me salvou. O cara não queria me atacar não, gente, mas o medo estava me fazendo aquilo. Eu saí e falei assim, bom, a primeira etapa do dia não foi perfeita. Entrei, tinha no outlet um monte de coisa muito barata, enchi o carrinho de roupa. Na hora que eu passei, meu cartão estava bloqueado. E eu tentando explicar para ela que eu ia lá para desbloquear o cartão, para ela me dar um tempinho, e eu não conseguia falar. Aí tinha um casal de brasileiros na fila, né? O cara era pedreiro lá. Gente, o cara era pedreiro e estava numa caminhonete, cabine dupla, um negócio que eu falei assim, eu vou vir para cá para ser pedreira. Eu vou ser ajudante de pedreira. Aí o cara falou assim, você precisa de ajuda? Gente, eu queria gravar essa palavra. Eu falei, moço, fala de novo, deixa eu ouvir o meu idioma, fala outra vez. Ele falou, precisa de ajuda. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele explicou para ela, deixou a roupa lá para eu pegar depois, nunca mais voltei para pegar, né? Aí ele falou, vou te levar para casa. Aí me levou para o hotel, estava ele e a esposa dele, e eu morrendo de fome, tinha um restaurante do lado do hotel, e eu tremendo já. Falei, que dia perfeito, aquela idiota me convenceu que isso é um dia perfeito. Aí eu fui sair, falei assim, vou tomar uma sopa ali no hotel. Cheguei no hotel para pedir uma sopa, o óculos, eu tinha perdido o óculos. Aqui no Brasil, se eu estiver sentado do teu lado, querida, e não tiver óculos, vou pegar na sua cara o óculos e dizer, amor, me empresta aqui só um pouquinho. E não vou nem esperar você responder, porque eu acho que isso é carinhoso. Eu acho carinhoso, e não acha carinhoso? Ô, querida, toma, vê se tá bom para você. A pessoa gosta de fazer favor. Lá tem uma mania, um negócio que você tem que ficar à distância de um braço do outro. Ninguém me contou isso, gente. Sabe o que eu fiz? Fiz a mesma coisa. Ô, amor, presta seu óculos aqui, enfia a mão na cara da mulher. E botei o óculos da... Gente, a mulher, só faltou chamar a polícia, ela ficou vermelha, ficou falando alto, chamando as outras. Falei, pronto, agora eu vou ser presa. Não me mataram antes, mas vão me prender agora. Gente, que tumulto que foi. Eu peguei o óculos, botei na mão, eu apontei qualquer sopa que tinha lá, comi aquela sopa quente, me acabou com a minha garganta e fui embora. Quando eu cheguei no hotel, eu chorei a noite inteira. Falei, dia perfeito, coisa nenhuma. Perfeito é a gente falar, o outro entender. Não é não, gente? Misericórdia. Muito bem. Eu nem sei por que eu falei isso, mas... Agride a fé cristã. Por causa do idioma aqui, que eu não sei ler o nome da mulher. Uma mulher que se faça eco à declaração dramática dessa figura aí. Ela diz o seguinte, encontrei a Deus em mim mesma e o amei ferozmente. Essa mulher está dizendo, o poder feminino é forte e criativo. Está dizendo que o princípio divino, o poder salvador e sustentador está nela mesma. E já não mais verá um homem como figura masculina, como salvador. Vai para onde essa figura? Para o inferno. Não tem como, gente. Vocês entenderam o que ela falou? Não aceita a figura masculina como salvador. E, para melhorar... Uma outra disse, o cristianismo é uma teologia abusiva que glorifica o sofrimento. É possível assombrar-se de que haja muito abuso na sociedade moderna? Quando a imagem teológica dominante da cultura é o abuso divino do Filho de Deus Pai, que exige e efetua sofrimento na morte do seu próprio filho? Se o cristianismo é para ser libertador dos oprimidos, deve primeiro libertar-se da própria teologia. O ato mais lindo que Deus fez, que foi dar o filho dele para morrer, para pagar os nossos pecados, foi colocado como um abuso. Você está entendendo onde essa ideologia se afirma? No contrário da palavra de Deus. Você sabe onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui. Você não pode apoiar essa aberração. Você me entendeu? Mas você vai ouvir isso na faculdade, vai ouvir isso na escola, vai ouvir isso nos lugares, porque os professores estão sendo preparados para convencer as pessoas. Por isso você tem que estudar, querido. Para fazer igual que aquele garotinho fez. Se levanta e defenda a fé que você acredita. Mas a gente tem que estudar. Gabriele, também não sei falar o resto do nome dela, socióloga alemã, disse...
A ideologia de gênero é a mais radical rebelião contra Deus que é possível. O ser humano não aceita que é criado homem e mulher, e por isso diz, eu decido, essa é a minha liberdade. Contra a experiência, contra a natureza, contra a razão, contra a ciência. É a perversão final do individualismo. Rouba o ser humano o que lhe resta de sua identidade, ou seja, de ser homem ou mulher. Depois de ter perdido a fé, a família e a nação. É uma ideologia diabólica. Embora toda a gente tenha uma noção intuitiva de que se trata de uma mentira, a ideologia de gênero pode capturar o senso comum e tornar-se uma ideologia dominante no nosso tempo. Não vai. Aqui, não, em nome de Jesus. Amém, gente? Muito bem. Essa geração que eles querem que aconteça é uma geração vazia, sem identidade, que não pertence a lugar nenhum, que não pertence à família, que não pertence a Deus. É uma geração disforme e uma geração que não confronta. No livro de Neemias, vê se tem aí o que está escrito lá no livro de Neemias. Neemias chamou o povo para reconstruir os muros de Jerusalém. Não vou contar a história toda, depois você lê. Ele juntou todo mundo e construiu até a metade. Os inimigos vieram e tentaram sabotar a obra. E aí começaram a desanimar. Neemias juntou as pessoas e disse o seguinte: pelo que pus guarda nos lugares baixos por trás dos muros e nos altos. Pus o povo pelas suas famílias, e com espadas e lanças e arcos. Olhei, levantei e me disse aos nobres e magistrados e o resto do povo: não temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Querido, sabe o que significa isso? Sabe como junta o povo e faz o povo lutar por alguma coisa? Dê a ele um alvo, um objetivo, mostra para ele qual é a identidade dele. O que faz movimentos como esse, que une milhares de pessoas pacificamente na rua, não é badalheira, não. É quando você tem uma causa para lutar. Sabe o que Neemias fez para pegar o povo de novo e juntar o trabalho? Ele diz, primeiro, você tem um Deus sobre vocês e tem uma família para você defender. Dê uma causa para eles. Sabe o que eles querem? Que você não lute para nada. Então o que eles vão tirar? Deus e a tua família. Se você não tiver um Deus sobre você e não tiver uma família que você crie laços, que você tenha uma identidade, você não tem por que lutar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Essa geração que eles querem, uma geração que sopra e leva para onde quiser. É a geração que o anticristo quer para chegar e não ter trabalho. Uma geração neutra. Neutra significa indefinido, que não toma posição, não altera em nada, se conforma com a situação, indiferente, imprecisa. Essa é a geração que eles querem, sem identidade. A gente precisa buscar conhecimento e se preparar, querido. O que eles querem é aquilo que no Império Romano eles queriam fazer. Dar ao povo pão e circo. Distrai ele enquanto a gente faz o que a gente quer. É isso que eles querem. Um povo, uma geração que só pensa em sexo. Uma geração completamente à vontade, seguindo a própria vontade. A vontade que toda hora tem que ser modificada para que seja um povo sem identidade. Uma geração esquizofrênica. Eu coloquei aqui os 10 mandamentos. Vocês vão ouvir a raiz aqui do marxismo, de onde tiraram uma boa parte dessa história. Vocês vão ver depois. Mas eu trouxe aqui para vocês verem os 10 mandamentos do comunismo de Lenin. Estava lendo esses dias na internet e vi, não é coincidência. 1913, Lenin escreveu o Decálogo, que apresenta ações táticas para a tomada do poder. Número 1. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Quem foi que entendeu pode levantar a mão. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação. As novelas estão fazendo isso, os filmes estão fazendo isso, os desenhos de criança estão fazendo isso. Todo o meio de comunicação é comprado por isso. Nós estamos cheios de influência vindo de toda parte. 3. Divida a população em grupos antagônicos e incita discussão sobre assuntos sociais. É o que está acontecendo.
como se existisse homossexuais contra heterossexuais. Grupos. E se faz as pessoas brigarem entre si. Quarto, fale sobre democracia, Estado de Direito. Ou seja, use palavras que conquistem as pessoas. Depois, logo que haja oportunidade, assuma o poder sem escrúpulo. Quinto, vocês vão perceber que não é estranho. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Já ouviram isso em algum lugar, gente? É familiar para vocês? Estão entendendo como tudo isso faz parte de um plano diabólico? Quem está entendendo pode levantar a sua mão para eu entender que você está entendendo? Querem uma geração esquizofrênica. A geração de seja quem você quiser. Ser quem você quiser é a mesma coisa que não ser ninguém. Ser quem você quiser é não ser ninguém. Eles querem uma geração doente. Hoje, 50% da população usa antidepressivo, anti-ansiolítico. A pessoa tem que tomar remédio para dormir e depois remédio para acordar. Tudo é base de remédio. 50% da população faz isso. A próxima geração que eles querem, 100% vai fazer isso, porque vai ser vazia, desorientada, sem raiz, desnorteada, depressiva. Os grandes laboratórios vão ficar trilionários com isso, com a doença. A insatisfação. Eles querem que você esteja o tempo todo insatisfeito, porque se você estiver insatisfeito, você muda de estilo. Cada estilo que você tiver, você vai comprar um tipo de coisa. Você resolveu que amanhã ser homem, você vai ter que comprar um guarda-roupa de homem. Mas depois você resolveu ser mulher, você vai comprar um guarda-roupa de mulher. Depois você resolveu ser um travesti, você vai comprar uma roupa de travesti. Depois você vai resolver ser um hipopótamo, você vai comprar fantasia de hipopótamo. Essa é a geração. Eu vi um videozinho de um jornalista americano que foi numa universidade nos Estados Unidos e fez uma entrevista com jovens. Eles perguntaram assim, o jornalista falou assim, se eu disser para você que eu sou um homem de 2,5 metros de altura, você me diz o quê? E o jovem, bom, normal. Ele falou, mas eu tenho 2 metros? Bom, se você está se sentindo com 2,5 metros, está certo. Aí o jornalista falou, se eu falar com você que eu sou uma mulher e tenho 2,5 metros, tá certo, você se sente uma mulher de 2,5 metros, tudo bem. E se eu disser para você que eu sou um hipopótamo, eu tenho 2,5 metros de altura, bom, você se sente assim, é assim. Você está entendendo? Se sente assim coisíssima nenhuma, querido. Ou é ou não é. Querem um mercado, querem enriquecer com a insanidade das pessoas. Tem um mercado preparado para enriquecer. Enriquecer com a pedofilia, enriquecer com imagens e vendas ligado a sexo abusivo. Querem enriquecer com a insanidade das pessoas. Muito bem. É natural a gente mudar de contexto, querido. Mudar é preciso sim. Eu espero que você mude de ideia hoje. Quando você sair daqui no dia de hoje, mas mudar com uma direção, mudar sabendo para onde está indo, não é mudança doidada porque tem que mudar para desnortear, não, é mudar seguindo uma sequência. Se você hoje tem 18 anos, você é de um jeito, depois que você estudar, se formar tiver um posto importante, você tem que mudar, você muda a postura, você muda o jeito de agir, não é verdade? Se você se casa, você muda, você tem responsabilidade. Você muda com propósito. Esse tipo de mudança é mudança para enlouquecer e perverter as pessoas. Paulo alerta, querido. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está nos chamando para tomar posição. Infelizmente, muitas igrejas hoje têm sido coniventes. Muitas igrejas hoje têm ficado no meio do caminho, em cima do muro. Acontece que em cima do muro não é lugar para ficar. Estão querendo manipular a nossa inteligência. Como manipula? Usam palavras como tolerância, diversidade, contra a discriminação. Isso tudo é para conquistar a opinião pública. Eles não vão dizer quem eles são. Eles vão dizer a verdade. São pessoas sendo enganadas, como eu li na Bíblia, e enganando outras. É o engano. Eles não podem dizer a verdade, porque se eles disserem a verdade, ninguém segue. Então eles têm que mentir.
O discurso é esse: tolerância, diversidade, contra a discriminação, direito sexual e reprodutivo, heterossexualidade obrigatória, igualdade sexual, democracia, liberdade de escolha. Não fala-se de aborto, fala de interrupção de gravidez indesejada. Se você é contra isso, diz que você é preconceituoso, homofóbico, intolerante, machista, opressor, fundamentalista, conservador, tradicionalista. Ser fundamentalista, eu sou, fundamentado na palavra de Deus. Ser conservador, eu sou, conservo os valores que Deus ensinou através da palavra dele. Ser tradicionalista, eu sou, a minha tradição é a palavra de Deus. E outra coisa, esse negócio de homofobia não existe. Eu vou colocar aqui o conceito de fobia, para você ver o que é fobia. Um medo persistente e irracional de algo que apresenta pouco ou nenhum perigo real, mas que provoca intensa ansiedade. Diante de situações temidas, o cérebro provoca uma descarga de adrenalina e outra substância, que resulta nos sintomas físicos: coração acelerado, suor excessivo, boca seca, tremor, intenso mal-estar, até paralisia total do organismo. Existe homofobia? Alguém sente tudo isso aqui? Alguém diz: eu não sonhava, eu não sonho que eu ter um filho homossexual. Você é homofóbico. Eu não senti nada disso aqui. Coração acelerado, suor frio, estou desmaiando, meu organismo paralisou. Se você sente isso, você está com alguma fobia, querido. Fora disso é mentira, não existe. Existe opinião. Opinião não é crime não, gente. Amém? Opinião. O dia que falar que você é homofóbico, guarda isso aqui dentro do seu caderninho e coloca alguém falar numa universidade, você fala assim: professora, deixa eu ler o que é o conceito de fobia aqui, vê onde é que se encaixa isso. Leva o conceito de fobia e pergunta se existe homofobia. Para respeitar a diferença, não tem que destruir diferença. Falam que é para respeitar a diferença. Tem que ser diferente para ter respeito. Não quer ter diferença, quer acabar com a diferença para ter respeito. Está errado. Usa os meios de comunicação, usa a escola. Usa livros escolares, talvez a Lourdes vai mostrar bem isso aqui para vocês. Cuidado com a escola do teu filho, vigia. Você tem direito de dizer para a escola que você não quer aquela porcaria na vida dos seus filhos. Não existe combate à discriminação, existe desconfiguração de pessoas, querido. Estão querendo desconfigurar o ser humano. Qual é a sua posição? Nós já estamos terminando. Eu vou confessar aqui para a liderança do encontro. Eu não olhei para o relógio uma única vez. Só agora. Se eu passei do tempo, me perdoem, tá? Mas eu também nem sei que hora eu tinha que parar. Então, olhar para o relógio era bobagem. Qual é a sua opinião? Jesus disse: esse negócio de em cima do muro, existe não. Tem uma historinha que diz que o cara estava em cima do muro, não sabia se queria o céu ou o inferno. Os anjos de Deus falando assim: desce daí, rapaz, aqui é a vida eterna. E falando tudo que ia ter no céu. E a campanha era forte dos anjos de Deus. E os demônios do outro lado não fariam nada, não falavam nada. Aí o cara resolveu olhar para os demônios e falar assim: ué, a minha vida não é importante para vocês, não? Vocês não estão fazendo campanha nenhuma para eu descer do muro para o lado de vocês? Ele falou assim: a gente não precisa fazer campanha, o muro já pertence a gente. Se você está em cima do muro, você já definiu onde está entendendo? A Bíblia diz o seguinte, Jesus fala: aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Não tem neutralidade, querida. A gente tem que tomar uma posição. Não existe em cima do muro, não tem que cruzar os braços. Essa briga pertence a todos nós. Tem gente que tem medo de se comprometer. Deixa eu dizer para você aqui, Mateus 10, 28. Não temas aqueles que matam o corpo, mas não têm poder de matar a alma. Teme antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não tenha medo, Deus é por nós. Deus é pela verdade. Amém? Então, a gente precisa tomar posição. No livro de Malaquias, lá quando eu disse que Deus ia mandar o profeta Elias para converter pais e filhos aos pais, para que ele não precisasse vir e ferir a terra com maldição, diz depois:
Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que temem piedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará raiz nem ramo. Mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A salvação trará debaixo de suas asas. Saireis e crescereis como os bezerros de um cevadouro. Amém? Você se encaixa na geração eleita? Então saia de cima do muro, aprenda, compreenda e defenda a palavra de Deus aonde você estiver. Amém, querido? Você compreendeu? Você precisa saber qual é a sua identidade. Se você tiver certeza de quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, ninguém lá fora desvirtua a sua identidade. Você tem que refletir a imagem de Jesus. Qualquer coisa que disserem para você que não reflita a imagem de Jesus, está errado. Estão mudando a direção do seu caminho. E se não for para o céu, é para o inferno. Amém? Você pode se levantar, ficar de pé para a gente orar? Antes de orar, eu não vou poder ficar até o fim, porque eu vou ministrar para um grupo de jovens lá em Niterói. Então vai ter um intervalinho agora, e eu vou deixar ali um material. Eu falei que a Bíblia diz que aqueles que não têm entendimento perecem, né? O povo perece por falta de entendimento. Nós precisamos de ajuda. Ninguém segue nesse mundo sozinho. Um dia alguém me levou para me ensinar tudo isso. Eu precisei de ajuda. Você vai precisar de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. A gente precisa de ajuda para entender o nosso emocional. Ninguém conhece a si mesmo como tem que conhecer. A gente olha para uma ilha e acha que a ilha é aquele montinho de terra que está boiando. Não. 80% da ilha está embaixo d'água e você não está vendo. Assim é a nossa consciência. Eu entendo 20% de quem eu sou, 80% está submerso, mas eu preciso conhecer. E a gente precisa de ajuda, porque nós estamos sendo influenciados por essa parte que a gente não conhece. Qual é essa parte que a gente não conhece? É fruto de todas as experiências que nós vivemos até aqui. Por isso, eu gostaria que cada pessoa aqui pudesse estar num consultório fazendo terapia. Não é porque eu sou psicóloga, não, querido. Porque eu acredito nisso, incluindo eu. Eu preciso também. Todos nós precisamos. Mas eu sei que nem todo mundo tem condição de pagar R$800 num consultório terapêutico. Eu sei disso, que não é a realidade. Por causa disso, há mais de 20 anos, eu venho elaborando material para que você possa ter ajuda para entender o seu emocional. Você não pode pagar R$800 por mês, mas um livro está dentro da sua possibilidade. A questão é você querer entender. Esse foi o primeiro livro, O Poder da Palavra dos Pais. Muitas famílias vêm sendo mudadas por causa de informação simples, na sua linguagem, prática. Com pouca mudança, você faz grande diferença dentro da sua casa, por mudar a forma de você falar. Isso aqui é para construir uma identidade firme e uma autoestima boa na vida de quem está perto de você. Amém? Uma vez eu fui ministrar numa igreja, uma moça chegou para mim no final e falou se eu estava lá fazendo a dedicatória para os livros, e ela disse assim: Elizabeth, tudo que você falou ali que acontece de errado numa família, eu vivo aquilo tudo na minha casa. Eu falei assim, bom, esse livro vai te ajudar. Ela falou, quantas páginas tem um livro? Aí a gente ora pela graça de Deus, porque para sair da graça eu tenho que orar muito, querido, porque eu saio fácil. Aí eu respirei fundo, falei, 206. Nossa, isso tudo. A vontade que eu tinha para falar, para caber todos os erros que você comete, tinha que ter mais. Mas eu não falei, eu fiquei quieta. Afinal de contas, a gente representa o reino de Deus, não vamos pisar na bola. Aí eu falei, aí ela falou assim, tem uma coisa mais rápida e mais prática? Eu falei, tem um DVD. Quantos minutos?
50 minutos o DVD. Tem 3D? Aí eu falei, Jesus, aí é demais. Falei, tem não, senhora. Eu não preciso sair da tela para pensar que você está pensando que eu estou te pegando depois. Não tem necessidade, certo? Então, a gente precisa querer, querido. Você tem que ter consciência que você tem dificuldade, tem que querer ajuda. Isso aqui é para ajudar você a desenvolver essa autoestima na vida do seu filho, seu adolescente, dentro da sua casa. E esse aqui, Revendo Caminhos, foi o último que eu lancei. Esse livro é um consultório. Isso aqui tem coisas de 20 anos de consultório. Você vai entender a raiz das suas limitações. Como a sua experiência te bloqueou. Não pensa que você não tem problema não, querido. Se você falar, eu não tenho problema, você tem mais problema do que os outros. Porque aí você não tem consciência que tem problema. Todos nós temos problemas. Então, isso aqui é para você entender o que está limitando a sua vida. O que está impedindo você de avançar, de enxergar possibilidades. Traumas que estão interferindo no seu relacionamento, que o problema não é sua mulher, nem é seu marido, só a sua história de vida. Para você reinterpretar essa história através de outros olhos, mais sábio. Amém? E esse livro aqui não é meu, é da pastora Ana Clélia de Fortaleza, já esteve nessa igreja aqui. É A Dor Não Me Venceu. Uma experiência de vida tão forte. E que você vê como Deus atua quando a gente pensa que é o fim da linha. Não é. É a hora de recomeçar. Esses 3 livros estão ali, tem vários DVDs. Você adquirir os 3, você pode escolher um DVD que você vai ganhar de presente. Tem maquininha de cartão. Esse livro é para que a gente possa ter uma geração curada, sarada, emocionalmente equilibrada. Porque esse mundo aí está querendo enlouquecer. E a gente tem que se fortalecer espiritualmente e emocionalmente. Amém, amado? Eu não vou poder ficar com vocês, eu vou ter que sair, mas eu desejo que esse dia seja um dia glorioso na vida de vocês. Eu glorifico a Deus pela vida dessa liderança, que se prontificou a juntar tanta gente. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês que vieram de tão longe. Tem pessoal aqui que veio lá de Magé, já estive lá, pregando lá, né? De vários lugares aqui. Pessoas que se prontificaram, querido. Você podia estar em casa dormindo, descansando, mas você veio para cá para aprender e para crescer. E Deus vai honrar esse dinamismo seu, essa prontidão sua. Amém? Então baixa a sua cabeça. Vamos levar o nosso pensamento para o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Deus, o Senhor sabe quantos enganos têm acontecido no mundo. Como as nossas mentes têm tentado ser enganadas por divulgação, por propaganda, por escola, por lideranças. Senhor, nós queremos a Tua liderança. Nós queremos ser direcionados pela Tua palavra. Nós sabemos de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Então, em nome de Jesus, clareia a nossa mente e não nos deixe ser enganado por aqueles que estão sendo enganados por outros. E que a Tua palavra seja a raiz e a força da minha identidade. Nós somos a Tua imagem e semelhança. Nós queremos viver coerente com isso, para que um dia o Senhor possa olhar para nós e ver o Teu rosto refletido no nosso rosto. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa esse dia, nossas mentes e corações, para que possamos sair daqui sabendo exatamente o que o Senhor espera que a gente faça com toda essa informação. E nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe sua vida. E muito obrigado.